Vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Perguntei do Serginho, o Serginho está num descanso bom aí, né? Atos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 36 ao 31. É o nosso texto nessa noite. Vamos ler. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, 36 a 41. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos, para meditarmos na palavra agora. Senhor, nós estamos aqui gratos, bendizendo o teu santo nome, porque tu és grande entre nós, o único e verdadeiro Deus. Também, Senhor, estamos com essa dificuldade desta música aqui ao derredor, que às vezes tira a nossa concentração. Sabemos que o Senhor reina acima de tudo e de todos. Queremos entregar a mensagem da tua palavra nessa hora ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Queremos pedir que o Senhor opere nesse momento entre nós e que o Senhor envie a palavra do Senhor a cada coração e que possamos ter ouvidos para ouvir o Senhor e um coração pronto a te obedecer. Tira, Senhor, os empecilhos para que a tua igreja seja edificada e o teu nome assim seja louvado. Nós nos entregamos a ti e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana que passou, eu estive me lembrando bastante da comemoração do Dia dos Pais aqui na nossa igreja, que foi feita, com muita criatividade, com uma grande dedicação também, nesse último domingo passado. Só um minuto. Minha garganta travou e o som também parou. Então ficou 1-1, empatado. Glória a Deus, Tá ruim aqui, peraí. Vamos tentar recomeçar. Então, como eu estava dizendo, estive pensando na comemoração, que os irmãos fizeram aqui domingo passado. Eu mesmo fui zoado ali pelo meu filho, Mas o interessante, meus irmãos, é que quando nós somos crianças, nós olhamos para o nosso pai como alguém que não erra. Olhamos para o nosso pai forte, infalível, aquela imagem de super-herói. Super-herói. À medida que nós vamos crescendo e à medida que nós vamos amadurecendo, nós percebemos que não é bem assim. E que, de fato, aquele que nós pensávamos que era um super-herói não é. É alguém fraco,
tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, como qualquer um. E a Bíblia, meus irmãos, é um livro sincero. Os registros que estão na Bíblia, eles não ocultam de nós os erros e as fraquezas dos heróis da fé. E nós vamos ver isso aqui, nesse relato de Lucas, sobre Paulo, sobre Barnabé e sobre João Marcos. Heróis da fé, mas com as suas fraquezas, com os seus limites e com as suas falhas. Primeiro, Paulo. Depois de Jesus Cristo nessa terra, o apóstolo Paulo é o maior expoente do Evangelho. Paulo foi evangelista que ganhou praticamente o Império Romano no primeiro século. Paulo foi escritor sagrado. Ao menos 13 livros da Bíblia são de sua autoria. Ninguém escreveu mais do que Paulo na palavra de Deus. Paulo foi um campeão de fé, viveu pela fé, operou feitos tremendos por causa da fé, mas a Bíblia mostra erros e fraquezas de Paulo. O segundo é Barnabé. Barnabé foi tutor de Paulo. Barnabé foi quem introduziu Paulo no ministério de pastor na igreja de Antioquia. Barnabé levou Paulo para ser seu pastor auxiliar nesta igreja de Antioquia, onde eles ensinavam a igreja recém-plantada. Barnabé também evangelizou o Império Romano com muito afinco, dedicação. Era um homem honrado, era um homem admirado pelos 12 apóstolos de Cristo. Ele era notável entre os apóstolos de Cristo. Era um outro campeão de fé, que também, a Bíblia mostra seus erros e suas fraquezas. E por fim, nós encontramos João Marcos, que escreveu o segundo evangelho. O homem que o Espírito Santo quis que registrasse a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo em páginas eternas. Enfim, Marcos também conviveu com os apóstolos, participou das reuniões dos apóstolos. Marcos conheceu pessoalmente Jesus Cristo. Marcos aprendeu e foi discipulado diretamente pelo apóstolo Pedro. Marcos era também outro homem honrado, outro homem querido na igreja, entre os líderes da igreja primitiva, era um dos primeiros. Mas também esse herói da fé teve seus erros e teve suas fraquezas. Então, meus irmãos, nós sempre devemos entender que os servos de Deus são limitados e são falhos. Homens e mulheres de Deus. O que os faz sobressair é somente a graça de Deus nas suas vidas. E aqui, meus irmãos, nesse texto, os 3 personagens estão aí, estão sendo relatados, e nós encontramos Lucas, que escreveu Atos, registrando para nós aqui uma separação. Lucas nos mostra nesse texto a separação entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Incrível, né? Nós podemos dizer que por causa de opiniões diferentes sobre João Marcos, Paulo e Barnabé se separaram. Paulo e Barnabé queriam a mesma coisa,
dois servos de Deus que tinham a mesma intenção em seu coração, em seus espíritos. Paulo e Barnabé queriam evangelizar os perdidos, queriam edificar a igreja de Cristo com o evangelho. Eles não queriam outra coisa que não fosse a glória de Deus por meio de Cristo no evangelho. Eles tiveram esta mesma intenção. Contudo, meus irmãos, em razão deles enxergarem a situação de João Marcos de maneiras diferentes, eles vieram a se separar no trabalho missionário. Então, meus irmãos, por causa desse texto que nós lemos aqui, nós vamos meditar nessa noite sobre o seguinte: quando uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor. Quando uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor. Por quê? Mesmo desejando evangelizar os perdidos, mesmo desejando edificar a igreja de Jesus Cristo na terra, Paulo e Barnabé tomaram caminhos diferentes. Então nós vamos ver primeiramente diferença de opinião. Diferença de opinião. Uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor quando há diferença de opinião. Vamos ver aqui os versículos 36, 37 e 38 que nós vamos entender bem. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para vigiar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo e Barnabé tinham uma intenção santa, meus irmãos. Paulo e Barnabé queriam visitar os irmãos. Paulo e Barnabé queriam ver como passavam os crentes em Jesus Cristo. A intenção deles era edificar a igreja do Senhor. Dois homens com coração de pastor. Eles não eram pastores simplesmente por causa de uma instituição local. O coração deles era de cuidar, de proteger, de apoiar o povo de Deus. Dois homens que queriam pregar o santo evangelho. Suas intenções eram santas, mas suas opiniões diferentes. E eles pensavam diferente sobre João Marcos. Olhe os versos 37 e 38. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Meus irmãos, eles já haviam feito uma viagem missionária, chamada a primeira viagem missionária. E quando eles fizeram essa primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo levaram João Marcos como um auxiliar. Era tipo um trainee, um aprendiz que estava ali para a carreira missionária. Então eles passaram pela ilha do Chipre, trabalharam um pouco na ilha do Chipre, e quando eles saíram da ilha do Chipre, entraram novamente no continente asiático, na Galácia, num porto chamado Perge. Ali Marcos voltou para casa. Ele não continuou na viagem missionária.
ele voltou para casa. Muitas especulações podem ser feitas. Por que Marcos deixou o trabalho missionário e voltou para casa? Seriam saudades de casa? Saudades de papai, de mamãe? Porque ele ainda era jovem, não tinha ainda constituído uma família? Ou seria porque Paulo havia assumido a liderança da comitiva? Na igreja de Antioquia, o pastor titular era Barnabé. Mas quando eles foram enviados como missionários, quem presidia a comitiva era Paulo. Será que João Marcos não se dava bem com o tipo de liderança do apóstolo Paulo? O fato é que Marcos deixou o trabalho evangelístico. Marcos deixou o trabalho que ele havia assumido como um compromisso quando foi na comitiva de Paulo e Barnabé. E quando nós examinamos esse texto, meus irmãos, o termo grego usado na expressão aquele que se afastara é apóstata. Apóstata é a expressão grega para João Marcos. A opinião de Barnabé era levar João Marcos juntos na segunda viagem missionária. Paulo não pensava dessa maneira. Ele não aceitava esta posição do seu colega de trabalho. Opiniões diferentes trouxe separação. Uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor quando há diferença de opinião. Mas também, meus irmãos, Paulo e Barnabé vieram a tomar caminhos diferentes por outra razão. Dificuldade de compreensão. Dificuldade de compreensão. Uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor quando há dificuldade de compreensão. Olha o verso 39, na parte inicial do verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Os dois não conseguiram se entender. Eles não cederam. Ambos se exasperaram um contra o outro, porque eles não compreenderam a opinião um do outro. Pessoas adultas, homens de cabeça feita, maduros de mente, têm opiniões, mas eles não se deram para procurar compreender a opinião um do outro. Desavença entre servos de Deus, entre dois homens de Deus. Desavença. Se você notar essa palavra, desavença, que está aí na sua Bíblia, o termo grego aqui sugere irritação, provocação, contenda. Eles chegaram ao ponto de se provocar um ao outro, porque eles não conseguiam compreender a opinião que o outro tinha. O que isso significa? Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu sobre suas pregações, sobre suas doutrinações, é a palavra de Deus, é maravilhoso o ensino de Paulo. Mas aqui,
Paulo não praticou a sua própria pregação. Aos Coríntios, ouça o que Paulo escreveu: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O que ele falou, o que ele escreveu, certíssimo palavra de Deus, mas ele não praticou nessa situação. Aos Filipenses, Paulo escreveu: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Está em Filipenses 2, 3 e 4. O que Paulo doutrinou aos filipenses foi a humildade, foi considerar o outro superior a si. E ele não fez isso aqui. Ele não praticou a sua própria doutrina, a sua própria pregação, que era a palavra de Deus. Mas nós não queremos acusar Paulo e Barnabé, homens falhos, homens fracos, homens limitados, como qualquer ser humano, servos de Deus, homens com profunda comunhão com Jesus Cristo, mas fracos e débeis como qualquer homem. Paulo não compreendeu a Barnabé e Barnabé não compreendeu a Paulo. O comentarista Marshall entende que foi uma questão de princípios, porque Barnabé priorizava o indivíduo e Paulo priorizava a obra no geral. Nós não podemos dizer o que é melhor, se é a pessoa ou se é o trabalho. Cada um tinha o seu princípio, mas nenhum dos dois parou para compreender a opinião do outro e ser humilde para com o outro. E por causa de suas fraquezas, por causa de suas limitações, em se compreenderem mutuamente, eles se separaram. Então, uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor quando há dificuldade de compreensão. Diferença de opinião, dificuldade de compreensão. E por fim, meus irmãos, Paulo e Barnabé tomaram caminhos diferentes por mais um motivo: divina duplicação. Divina duplicação. Uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor quando há divina duplicação. O que é a divina duplicação? Vamos entender o texto. Versículo 39, parte final, até o versículo 41. Versículo 39. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O comentarista Bengel comenta a respeito de que de um par foram feitos 2 pares. De um par foram feitos 2 pares. A comitiva inicial de Paulo e Barnabé se duplicou. A comitiva inicial tornou-se 2 comitivas. Mais gente no trabalho, mais forças somadas. Agora, Paulo e Silas formavam uma comitiva e Barnabé e Marcos formavam outra comitiva. O trabalho de Deus prossegue e prossegue duplicado.
Deus com a sua soberania, Deus com a sua sabedoria, Deus com o seu poder, Deus que controla soberanamente toda e qualquer situação, duplicou o que era um. A separação de Paulo e Barnabé é um mau exemplo para os crentes? Sim, é. Mas Deus pegou este mau exemplo e fez algo bom. Marcos apostatou, Marcos deixou o trabalho do Senhor? Sim. Mas Deus usou essa situação difícil entre os missionários que tinham opinião diferente e restaurou Marcos para o trabalho do evangelho. Marcos voltou a trabalhar, voltou a pregar, voltou a aprender a ser um homem do evangelho, saiu com Barnabé numa nova missão. Barnabé saiu da parceria com Paulo? Sim, rompeu, mas Deus colocou Silas, que além de ser um dos profetas da igreja primitiva, era um judeu de cidadania romana, e ele era no trabalho que aconteceria nas páginas seguintes, nesta segunda viagem missionária, muito mais útil para a expansão do evangelho na Europa do que o próprio Barnabé. O que nós estamos vendo, meus irmãos, é a providência de Deus acima da desavença dos homens. Homens não devem ser colocados nos patamares de grandeza e de glória, mesmo que sejam homens de Deus, mesmo que sejam mulheres de Deus. A glória é somente de Deus. O controle de tudo pertence a Deus, e Deus nunca perde o controle. Paulo perdeu o controle, Barnabé perdeu o controle, líderes perdem o controle, se autodescontrolam, erram, pecam, fracassam. Mas Deus está no controle, mesmo quando os homens fracassam. Quando servos e servas de Deus rompem relacionamentos, traz dores, traz retrocesso, é verdade. Mas Deus está no controle, e Deus faz com que estes rompimentos operem curas e operem progressos. Deus em seu poder, Deus em sua sabedoria, Deus duplicou a obra missionária que Paulo e Barnabé, na sua fraqueza, estavam destruindo. Grande é o Senhor nosso Deus. Uma mesma intenção causa separação na obra do Senhor quando há divina duplicação. Então, diferença de opinião, dificuldade de compreensão e divina duplicação foram os motivos de Paulo e Barnabé seguirem caminhos diferentes no trabalho evangelístico. Irmãos, então, para nós encerrarmos nessa oportunidade, nós precisamos pensar e agir em nos dispor a amadurecermos, crescermos no entendimento, crescermos no amor, quando opiniões diferentes das nossas estiverem apresentadas no trabalho de Deus.
Vamos amadurecer no compromisso. Meus irmãos, vamos evitar sermos crentes inconstantes. Vamos evitar sermos crentes volúveis. Sermos crentes descompromissados. Nós precisamos amadurecer. Quando assumirmos um compromisso no trabalho do Senhor, devemos cumprir, fazer o melhor e cumprir com as nossas forças. Deus não quer apóstatas. Deus não quer desertores. Mesmo que alguém tenha desertado, Deus é soberano e poderoso para usar isso para o bem, para a grandeza do seu nome. Mas a deserção é um péssimo exemplo. A deserção de João Marcos não é exemplo para nós seguirmos. Precisamos amadurecer para não deixarmos de cumprir aquilo que nós assumimos no trabalho de Deus. Mas nós precisamos amadurecer também na compaixão. E, meus irmãos, ter compaixão exige que nós evitemos ser crentes rigorosos. Rigorosos com o nosso irmão. Sermos crentes severos, juízes dos nossos irmãos. Nós precisamos evitar sermos crentes desconfiados sempre dos nossos irmãos. Amadurecer exige de nós darmos crédito de confiança a quem um dia fracassou, ou nos decepcionou, ou pecou contra nós. Amadurecer exige que sejamos mais flexíveis, mais ternos com os nossos irmãos, darmos aos nossos irmãos uma segunda oportunidade. A dureza de Paulo não é exemplo para nós. A dureza de Paulo não é referencial para nós. Nós não somos juízes de ninguém. Deus é o juiz. Quando Ele quer exaltar alguém, Ele exalta. Quando Ele quer humilhar alguém, Ele humilha. Não somos nós. Vamos amadurecer e agir com compaixão com os nossos irmãos. E nós precisamos amadurecer, meus irmãos, na imparcialidade. Imparcialidade. Precisamos ser maduros e evitar o apego e evitar o favorecimento de pessoas por causa de laços de amizade ou por causa de laços de família. Nós trabalhamos para Jesus Cristo. Nós não trabalhamos numa empresa pessoal. Nós não trabalhamos para uma família. Trabalhamos para Cristo. E temos que olhar Jesus Cristo como Ele olha para tudo, para os nossos irmãos. Não há ninguém melhor do que outro aos olhos de Cristo. Ele não faz acepção de pessoas. Todos vós sois irmãos. Ele é o pastor, Ele é o chefe da família. É o laço de sangue dele que nos une. Não podemos favorecer por amizade ou por laços familiares A ou B dentro das igrejas, nos trabalhos de Cristo. É um péssimo exemplo. Barnabé era primo de João Marcos.
E Barnabé não considerou a opinião de um homem de Deus como Paulo, porque ele estava apegado ao seu vínculo, ao seu laço de família. Cristo é maior do que a família. A família passa. Cristo é eterno para nós. Deus não nos criou para a nossa família, Deus nos criou para Cristo. Deus nos deu uma família nessa terra temporariamente, mas a nossa eternidade é com Cristo. A prioridade tem que ser de Jesus Cristo e da sua vontade. Nós temos que amadurecer e sermos imparciais. Podemos nos simpatizar, podemos ter parentesco, podemos ter muita coisa em comum com os nossos irmãos na fé, mas nunca agir com parcialidade. E por fim, meus irmãos, quando nós vemos o que Deus fez na sua providência, nos alegrarmos sempre no Senhor. Porque apesar de nós, das nossas falhas, das nossas fraquezas, Deus usa os nossos erros para que a obra dele prospere. Eu não quero errar, mas ainda que eu erre, Deus vai usar o erro que eu cometer, que Deus me livre disso, mas que é um mau exemplo. Deus usará isso para a sua glória e para que o seu evangelho triunfe. O nosso Deus está no controle e nós temos que servir e trabalhar a cada dia para Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir, meus irmãos.